Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Ale, o seu podcast, assim espero, quase favorito de assuntos aleatórios. E no vídeo de hoje, como vocês podem estar vendo aqui pelo título que eu estou puxando agora, porque eu esqueci, mentira, acabei de fazer, na verdade eu acabei de dar um tapa na pauta aqui, então tá bem fresco na memória. Que bom episódio de hoje. Acho que estou ficando meio burro. E o fundo aqui tá, né, como sempre, temático, tá? Eu estou aqui hoje acompanhado de um café que até fazer tudo aqui já deu uma esfriadinha, mas tá muito gostosinho de tomar ainda. Vou terminar com o café aqui porque ele vai ficar geladinho já, então aí vai começar a ficar ruim, né? Porque aqui podemos gravar sem a taurina, né, dos energéticos, mas a cafeína tem que manter aqui para ficarmos felizes e contentes e gravar o podcast nessa mesma vibe, né? Bom, por mais que eu tenha feito uma pauta e por mais que de certa forma eu sempre faço com uma pauta e tudo mais, eu sinto que esse episódio ele vai ser um pouco espírito livre, se é que vocês me entendem. Eu tenho uma pauta aqui, mas eu sinto que, sabe quando vai ser aqueles episódios que, putz, vai ter muita coisa assim que eu vou acabar falando que tá fora da pauta? Então, é isso. Bom, vamos lá, né? Vamos para o tema, pra não enrolar muito. Qual que é a explicação disso aqui, né, do título em si? E eu acho que deve ter muita gente que se identifica com isso, por isso que eu fiz esse episódio, não é só, às vezes é por um desabafo puro, tá, mas não é o caso desse episódio em si. Dei uma breve pausa aqui, mas acho que vocês não perceberam, qualquer coisa eu dou um corte aqui. Problema de barulho externo, mas enfim. O primeiro sentimento que eu tive isso já faz um tempo, tá? Eu de certa forma eu estudei relativamente bastante, mas eu não tenho nada clínico comprovando isso, né? Eu achava que eu tinha TDA, né? Só o TDA mesmo, que seria transtorno de déficit de atenção, tá? Só que assim, e o pessoal normalmente fala que tem TDAH, que é hiperatividade, mas normalmente a maioria das pessoas só tem TDA mesmo, ninguém é hiperativo. Mas eu assim, diferente, vamos supor, da maioria das pessoas que falam assim, porque eu não consigo me concentrar, tudo mais, que lá. Eu achava que eu tinha TDA mesmo, porque, cara, isso é uma coisa que desde criança eu tenho, que é não conseguir focar, meio que desde criança mesmo. Então, tipo, que é mentira, porque quando eu precisava mesmo, no desespero, eu focava. Então eu acho que é mais uma procrastinação natural do ser humano do que de fato ter o problema em focar. Mas eu lembro quando eu era muito criancinha assim, eu tinha dificuldade de copiar as coisas na lousa, e a professora achava que eu escrevia muito devagar. Mas assim, puxando a minha memória, ela tava no meio da lousa, aí eu começava a escrever, sabe, tipo. Mas era porque eu tava distraído com outras coisas, né, mais interessantes do que copiar a lição. Então, por isso que eu me achava diferente. Hoje eu só falo que talvez eu tenha um falso TDAH, que é o que todo mundo tem. Neste universo cheio de distrações, a gente acaba se distraindo com um monte de coisa e não quer focar em fazer o que a gente tem que fazer. Tanto que eu devia estar fazendo um vídeo mais sério agora, e eu tô gravando um podcast porque é o que me faz bem e eu gosto. E que nem, por exemplo, recentemente vocês viram que eu soltei uns 3 vídeos de Overwatch. Ou seja, eu devia estar fazendo alguma coisa séria e tava jogando Overwatch, e depois eu quis manter minha mente mais assim, tipo, não foi tão inútil ter jogado Overwatch, olha só as partidas que eu fiz, e resolvi postar pra vocês. Então é muito, sabe, é muitas voltas que eu dou pra chegar em alguma coisa que eu tenho que realmente fazer. E pode ser só procrastinação, tá? Beleza. Só que só voltando pra parte do burro, né? Por que eu tô falando isso? Justamente porque eu não consigo fazer mais coisas simples, né? Digamos,
Por exemplo, lavar uma louça. Não consigo mais lavar uma louça sem escutar um podcast junto. Eu estou tentando diminuir isso, mas eu não conseguia tomar banho sem escutar música. Não é que eu não conseguia, mas eu gostava. E a maioria das vezes nem era música, tá? Eu também tava colocando tipo podcast. Eu tava escutando podcast em qualquer momento do que fosse. E aí você fala assim, mas tem uns podcasts que é bom. Não, eu só escuto podcast de futilidade, cara. Normalmente podcast de joguinho, de videogame, sabe? E é isso, né? O sentimento veio recentemente porque acho que tirando anime, que é uma coisa que eu ainda assisto legendado, eu tenho assistido muita coisa dublada, mas tipo muita coisa dublada mesmo. Sabe, às vezes eu pego um filme assim, putz, tô com preguiça de ler, sabe? Eu vou colocar dublado. E puxa, eu lembro que antes às vezes eu até via legendado em inglês. Até hoje, na verdade, eu vejo legendado em inglês algumas coisas quando eu preciso, assim. Mas se tiver a opção de ver dublado, antigamente eu falava assim, não, eu quero ver a voz original. Hoje não, sabe? Hoje eu falo assim, eu quero conforto. E eu tô numa mescla de entender se é só burrice ou preguiça, né? Mas é isso que eu falo, sabe? Parece que eu tô ficando mais burro no sentido de me esforçar menos mentalmente para várias atividades. E são diversas atividades mesmo. E isso acontece também quando eu paro pra pensar que, nossa, antigamente eu conseguia aprender não qualquer coisa, mas tipo assim, eu estava disposto a aprender qualquer coisa sozinho, sabe? E hoje vira e mexe, olha só, eu quero aprender tal coisa, deixa eu ver um curso sobre isso, sabe? Um beabá. E se você tiver dinheiro, a melhor coisa é você comprar um curso de algo que você realmente tem que aprender, ou quer aprender, sabe? Tipo, porque às vezes você acaba, sei lá, comprando o curso como se fosse aprender com ele só de comprar. Você não assiste. E alguns cursos, por exemplo, que tem acesso por um ano e aí depois você perde, aí você só pagou para estar lá durante um ano e nem ter assistido as aulas, sabe? É isso que às vezes eu sinto. E é esse meu sentimento, né? Eu tô me sentindo mentalmente muito defasado em muita coisa, né? Eu tô preferindo muita coisa, tipo assim, por exemplo, sei lá, tipo, deixa eu pensar. Antigamente eu queria jogar um jogo, sei lá, de Play 2, né? Mas eu não tenho Play 2. Aí eu poderia simplesmente procurar um emulador de Play 2, baixar a ROM de Play 2 e jogar esse jogo de Play 2. Aí agora eu faço a primeira coisa. Será que eles fizeram uma portabilidade pra Steam? Que eu só compro, instalo e jogo. Então são essas coisas que eu faço antigamente só que óbvio tem que pagar por isso, né? Então são coisas que, sei lá, sabe? Antigamente eu me esforçava mais pra fazer algumas coisas que agora não tô querendo me dar, não digo nem ao luxo, mas, né, não me dá o trabalho de fazer. E outra coisa que eu tenho visto que é tipo, isso é mais recente, tá? Isso é bem recente mesmo. Tem aquele lance da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer. E tipo, eu vi um neurocientista falando que isso tipo, é bobagem, que na verdade não é sobre isso, que é sobre... É meio que um neurotransmissor que ativa quando você está prestes a receber uma recompensa. E ele libera, enfim... não sei se são hormônios, que eu apesar de eu ter escutado muito sobre isso, eu não consigo replicar exatamente, mas é o que te dá uma sensação gostosinha, né? É a tal da dopamina. E aí, se você ficar muito viciado nisso, você só quer saber disso, né? Então, por exemplo, tem gente que é viciado, e eu já estou abrindo aqui meu coração, que eu estou muito viciado em Overwatch. Eu já falei que eu ia parar, já voltei, e agora tem que parar de novo. Porque eu sei que eu tô ficando viciado. Eu nem sou bom em Overwatch. Vocês podem ter visto minha partida que tipo assim, beleza, tal, foi uma boa partida, mas não quer dizer que eu era bom. Quer dizer que os caras às vezes eles só não sabiam jogar junto, entendeu? E deu no que deu. Então, voltando pro foco, né?
Tá. Essa questão da dopamina, né? Eu sinto que meu cérebro, ele tá meio preguiçoso, justamente porque talvez eu esteja precisando desse tal de jejum de dopamina, que também, mais uma vez, eu já ouvi falar que é meio que bobagem, tá? Que não existe exatamente jejum de dopamina, mas como é um tema polêmico e aí acaba gerando, né, engajamento, as coisas, por isso que o pessoal fala. Isso tô falando de neurocientistas, tá? Eu acompanho muitos vídeos soltos, assim, né? Cortes, né? Do Esalen Delanogari. Quem sabe, quem não sabe, pô, pesquisa aí Esalen. Se você pesquisa Esalen neurocirurgião, não, perdão. Esalen neurocientista, você vai achar muita coisa dele falando, tipo, ou digita Esalen dopamina, você vai achar. E o outro é o André Maier. Agora eu esqueci como é que escreve o nome dele e eu não coloquei aqui na minha pauta, porque eu não... Como eu falei, era uma coisa mais livre, eu não tava pensando, né, em exatamente escrever aqui. Caramba, eu não vou achar o nome dele, né? Andrei... Eu falei André, né? Andrei Maier, ou Meyer. Mas se escreve Maier, M-A-Y-E-R. E ele também fala sobre dopamina e tudo mais. Ele falou sobre o jejum de dopamina, enfim. Mas, outra coisa que eu percebi que eu tô ficando meio burro foi que eu tive que voltar ao podcast dele várias vezes, porque eu ficava meio perdido no assunto. Sabe quando você tem uns devaneio e aí... Calma, do que ele tá falando mesmo? Deixa eu voltar. Porque é um assunto que te abre que assim, é um assunto que te abre muitas possibilidades de você ficar refletindo na sua própria vida e falando, nossa, meu Deus, eu tenho esse problema, ou eu ajo exatamente desta forma aqui. E às vezes também é porque você não entende, né? Acredito eu, como ele é um neurocientista também, igual o Wesley, o Andrei, ele fala de algumas coisas que são um pouquinho mais complexas. Não que seja complexo, porque, sério, o podcast dele é muito fácil de você assimilar, mas é só dando um exemplo, entendeu? Eu ia dar o pior exemplo possível. Tá, deixa eu dar um exemplo menos ofensivo. É igual você, sei lá, tá escutando tipo um podcast do Flow mesmo, sabe? Vocês já sabem do que eu ia talvez falar, né? Do tamo competindo. Mas enfim, é igual você assistir um episódio do Flow, onde o Igor vai fazer perguntas às vezes mais simples, outras horas às vezes mais elaboradas, mas sempre o convidado vai tentar trazer em um contexto um pouco mais simples, né? A ideia, né? Tanto que eu adoro quando ele traz algum neurocientista. O Wesley já foi lá. O Andrei, eu acho que ele não foi lá, mas... Mentira, eu tenho quase certeza. Que eu lembro que o Andrei, ele foi em outros podcasts, mas nesse não. No Flow, pelo menos não. Mas enfim. Que é a grande pegada? Quando o Andrei, ele tem o podcast dele sozinho, que se chama A Culpa é do Cérebro. Cara, aí é ele só falando, enchendo de conteúdo. Então, tipo, fica um pouco, às vezes, uma coisa como que fala. Quando o conteúdo dele é mais denso, sabe? E isso eu falo com uma percepção boa, né? Não quer dizer que eu seja burro. Eu percebi que realmente, cara, às vezes o pessoal falava assim, tal coisa é um conteúdo denso, que não sei o que lá. E tem coisa que é mesmo, mano. Tem coisa que o cara te joga tanta informação, que pra você assimilar tudo, você precisa de um tempo. Parece loucura, sabe? Mas tipo, ele jogou um monte de informação e eu agora preciso, tipo, meio que organizar tudo isso aqui de acordo com as coisas que eu já entendo e, sabe? Parece frescura, parece bobagem, mas é real. E eu acho que esse que é o principal que eu queria trazer, né? Tem mais duas coisinhas aqui que eu coloquei, que é um sentimento meio de fracasso, sabe? Acho que por um momento que eu tô passando agora na vida, mas também principalmente porque eu me considerava uma pessoa, tipo, meramente inteligente, sabe? Ou esperta. E saber que eu tô ficando meio burro me deixa meio triste. Eu falo assim, nossa, meu Deus, como... É que sabe quando você
Às vezes você pega, eu falo no sentido inteligente, mas não como se eu fosse, oh meu Deus, muito inteligente. Mas é você, sei lá, tipo, tá naquelas escape rooms e conseguir ajudar na maior parte das provas, ou você é muito bom no jogo de puzzle, sabe? Não é algo assim, fascinante, mas tipo, não sei. Eu achava que eu era meio nerd nessas coisas assim. E me ver, sei lá, ficando meio burro pra várias coisas, eu fiquei meio, poxa vida. Tanto que agora estou me comprometendo. Acho que é a pior coisa que eu fiz, né? Que é voltar a consumir muito conteúdo em línguas nativas, né? Por exemplo, na verdade tem bastante filme que eu quero assistir do estúdio Ghibli, que na verdade fala Ghibli, mas enfim, informação aleatória e relevante. Porque eu sinto que hoje eu não tenho concentração pra assistir um filme desse inteiro. Você acredita? Mas pô, eu só assisti um filme. Eu sei, mas eu me distraio e quando eu vou ver eu já não tô mais prestando atenção no filme. Minha atenção tá ficando ultimamente no máximo 30 minutos, cara. Que é o que, sei lá, dura um episódio de anime, né? Tá horrível. Mas eu quero me propor a assistir esses filmes, que também são filmes que tem um ritmo mais devagar e tal. Como a gente tá nesse ritmo frenético de consumir conteúdos, tipo, né, a rodo. Então, vai ser bom pro meu cérebro, acredito eu. Tô pensando em como que eu vou fazer, tipo, dar esse efeito de jejum de dopamina, que é você deixar o seu cérebro menos mimado, digamos assim, né? Fazer ele, tipo, se divertir menos e assim os estímulos voltarem a ser interessantes. Né, como, você talvez, tipo, parar de ficar jogando Overwatch, que é um exemplo, e ficar mais tempo no tédio, coisas do tipo. Eu, inclusive, eu faço exercício, só que sempre escutando podcast. Talvez eu vou começar a fazer só o exercício mesmo, sem escutar nada, pra ser um bagulho bem chato de fazer. É que isso eu tenho que pensar, porque se eu achar muito chato de fazer e parar de fazer, vai ser pior, né? Então, uma coisa que eu tô pensando. Mas o que eu quero fazer também é voltar a consumir conteúdo em inglês puro mesmo. Tipo assim, eu tava num entendimento bem interessante de, pelo menos assim, assistir e não ter grandes problemas em entender, sabe, conteúdos. Nem falo tanto de entretenimento, falo tipo assim de conteúdos mesmo, de quando eu ia estudar alguma coisa sobre criatividade, coisas do tipo, eu tava conseguindo entender bem assim. E eu sinto que isso de alguma forma faz o seu cérebro trabalhar um pouquinho mais, né? Porque você tem que colocar na sua cabeça o que uma outra língua tá falando e além disso ainda absorver o conteúdo que tá sendo passado. Então é uma das coisas que eu quero fazer. E colocar mais tempo em coisas que realmente me desafiem, né, mentalmente falando. Porque, por exemplo, esse podcast mesmo, eu acabo fazendo com uma válvula de escape, porque é relativamente fácil de fazer. Eu faço uma pauta, que como muitas vezes é algo que surge da minha cabeça, é muito fácil, é simplesmente pegar, abrir um bloco de notas, escrever a pauta e seguir falando sobre ela. Eu já tenho toda essa parte do fundo, né, pronto, que eu já configurei, e eu coloco um fundo que tem a ver com o tema. Só que assim, essa é exatamente a proposta desse podcast, sabe? É falar coisas pra mim que seja de forma não tão trabalhosa e só pra poder de alguma forma liberar essa ideia da minha cabeça pra eu poder colocar uma outra ideia. O problema é que eu só tava liberando, colocando novas ideias e virava tipo como se fosse uma torneira aberta, só, sei lá, jogando o que eu tinha pra jogar fora da minha cabeça. E de certa forma eu não parava pra pegar esse conteúdo e trabalhar nele, estudar melhor sobre ele, pra em vez de, sei lá, só abrir a torneira e soltar uma água, soltar vamos pensar uma coisa da hora, tipo um belíssimo suco de laranja com acerola, sabe? Que é um suco que eu gosto muito, eu acho bem gostoso. Então, enfim, né? Tem um valor maior. Mas, né?
Eu não vou ficar falando de bebidas, que a gente vai totalmente sair do assunto. Esse episódio foi um pouco mais sobre desabafos, mas acredito eu que trouxe assuntos minimamente interessantes aqui pra vocês. Acredito eu que eu não tenha muito mais coisa pra trazer aqui pra vocês. Eu não tenho final feliz, porque como eu falei, é mais um sentimento que eu tô tendo. Tem algumas coisas que eu acabei falando pra vocês do que eu vou tentar fazer. E se der certo alguma coisa, eu trago um próximo bom episódio falando assim, olha gente, sabe aquele negócio que eu falei de, sei lá, parar de jogar um pouco Overwatch, parar de procrastinar fazendo conteúdos fáceis? Então, e lembrando, tá, tem muito conteúdo que é fácil e que tem seu valor. Mas eu acho que esse aqui é um conteúdo fácil pra mim de produzir, tá? Nesse sentido. Mas tem seu valor, eu acho, né? Mas ao mesmo tempo é mais pra mim. Ele é produzido principalmente pensando em mim, né? E não pensando em que tipo de público eu vou atingir com ele. Olha só que profundo. Enfim, acho que eu já falei demais. Daqui a pouco eu vou começar a falar besteiras e vai sair totalmente fora do tópico. E apesar de ser um podcast sobre assuntos aleatórios, não é este o foco do podcast, não é mesmo? Enfim, no geral, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi um pouco estranho, foi um pouco maluco, mas apesar do freestyle todo aqui, ele teve aqui um encaminhamento, né? E é isso, nos vemos no próximo episódio. E fiquem espertos, como sempre, eu tô falando e eu faço de vez em nunca. Eu vou trazer mais conteúdos para esse canal. Eu trouxe Overwatch, em breve talvez terá lives e tudo mais. Mas se você quer um cara que fica aí só pelo podcast, o que eu acho brilhantemente estranho, vai ter episódios aí semanais, pelo menos tá tendo quase toda semana. Quando não tá tendo é porque teve enxurrada de vídeo Overwatch, tá bom? É isso. Até o próximo episódio. Tchau!